Ai, meu Deus, o microfone está ligado, o microfone está ligado. Eu tinha desligado. Godofredo, tu pode controlar o desembargador. Bem. Inicialmente, desejando um excelente dia para todos nós que fazemos parte deste momento, desta plataforma, uma excelente sessão. Eu declaro aberta esta sessão da segunda Câmara Especializada Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, da data de dizer... Segunda Câmara de Direito Público. Perdão, desculpa. Então, vamos lá. Declaro aberta esta sessão da segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, datada de 16 de maio de 2024. Solicito ao senhor secretário fazer leitura da ata anterior. Bom dia a todos. A ata da sexta sessão ordinária da segunda Câmara de Direito Público, por videoconferência, realizada no dia 2 de maio de 2024, e disponibilizado no Diário da Justiça com o número 9.811, do dia 3 de maio de 2024, e dado como publicado no dia 6 de maio de 2024. A ata da sessão anterior, realizada no dia 18 de abril de 2024, disponibilizada no Diário da Justiça com o número 9.806, de 25 de abril de 2024, e dado como publicado no dia 26 de abril de 2024. Até a presente data, não foi impugnado. Faço apreciação à presidência. Sem nenhuma manifestação em contrário, declaro aprovada a referida ata. Nós temos 3 processos nesta sessão para julgarmos. Um é a ampliação de quórum, que é apelação civil, mas essa vamos aguardar o momento de chegar o 5º membro para compor a ampliação de quórum. E solicito ao senhor secretário se dentro dos outros 2 tem pedido de sustentação, prioridade. Sim, senhor. O processo número 3. O 3, que é a apelação civil, é isso? É. Tá bom. Apelação civil. Pode fazer o pregão. 0018-995, dígito 66, 2014.8.18.0140, apelação civil. Origem, Teresina. 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública. Apelante, Nossa Refrigerantes, S.A. Advogado, Fernando de Oliveira Lima e outros. Apelado, Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, relator, desembargador Manuel de Souza do Lado. Nesses processos tem pedido de sustentação por parte de ambas as partes. Do apelante é o doutor Giovanni Tadeu, e por parte do Estado, o doutor Marco Antônio. Tá. Pois não, doutor Giovanni, o relatório está no sistema. Eu esclareço a vossa senhoria, doutor Giovanni, que tem 15 minutos. Se chegar lá com 12 minutos, o Godofredo vai interromper a sua fala para lhe avisar que faltam 3 para concluir, exatamente sem atropelos. Então, vossa senhoria tem a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigado, desembargador Manuel, que é o relator desse caso. Bom dia, desembargador José James. Bom dia, doutor Edson Rogério, que foi convocado para essa sessão. Muito bom dia a todos os demais presentes. Desembargadores, senhores, essa demanda ela é originária de uma ação anulatória, como a gente pode ver no relatório que foi disponibilizado, para a desconstituição de 2 autos de infração lavrados pela Cefaz do Piauí, que visou exigir nas operações interestaduais feitas do Estado do Piauí com destino ao Estado do Maranhão, o ICMS de FAO, ou seja, justamente o diferencial de alíquota que foi aplicado nessas operações. E aqui eu vou traçar um pouco dos elementos de fato, porque entendo que são pertinentes para o entendimento da demanda. No entender da Cefaz Piauí, as operações realizadas pela apelante nossa, sediada no estado do Piauí, com destino ao estado do Maranhão, essas operações tiveram como destinatários pessoas físicas, consumidores finais. E, portanto, no entender da Cefaz, toda a tributação, ou seja, os 17%
incidentes nas operações com refrigerantes e demais bebidas deveriam estar somente destinados ao estado do Piauí. Ao contrário da operação que foi realizada, onde foi promovido uma tributação de 12%, que é a alíquota interestadual nas operações entre Piauí e Maranhão, para o estado do Piauí, e 5%, que é justamente o diferencial de alíquota, com destino ao estado do Maranhão. A grande controvérsia dessa demanda é a interpretação que foi dada quanto aos destinatários. Se, por um lado, a Cefaz Piauí levantou esse argumento e a Procuradoria-Geral do Estado reforçou esse argumento, afirmando que os destinatários eram meramente consumidores finais, por nosso lado, a tese apresentada pela apelante é de que esses consumidores são, na verdade, comerciantes que exercem o comércio e comercializam essas mercadorias. E, portanto, por essa natureza jurídica do seu negócio, aplicaria o diferencial de alíquota. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, portanto, é de que, na primeira instância, a controvérsia quanto aos critérios necessários para o estabelecimento da condição de contribuinte do ICMS, com relação aos elementos e às provas apresentadas, não foi sedimentado. No nosso entender, com toda a vênia devida ao entendimento do juiz de primeira instância, não houve o devido saneamento do processo, já que os pontos controvertidos não foram solucionados, o ônus da prova não fora distribuído e, para além disso, o pedido de perícia realizado pela empresa apelante foi negado. Por tais razões, entende-se que seria necessário declarar a nulidade da sentença e retornar o feito à primeira instância para que seja saneado corretamente o processo, distribuído o ônus probatório e as provas correspondentes sejam devidamente instituídas. Caso, assim, Vossas Excelências não entendam que seria prudente o retorno para a primeira instância, há disposição plena do Código de Processo Civil de 2015 para que o próprio segundo grau, aqui, Vossas Excelências, em especial o desembargador Manuel Dourado, que é o relator desse caso, possa solicitar a baixa em diligência para que sejam determinadas as provas necessárias. Então, caso não seja acolhido o pedido de nulidade, que seja aqui, nesse momento, perante Vossas Excelências, seja determinada a produção das provas correspondentes. Mas agora, adentrando um tanto quanto mais ao mérito, ficou muito exposto nas argumentações da Fazenda, no sentido de que sem a inscrição estadual, presumiria-se que não há condição de contribuinte. Porque a interpretação da Fazenda é que, como as operações tiveram como destino CPF, sem inscrição estadual, não haveria, portanto, a condição de contribuinte do ICMS, reforçando o entendimento que seria operações para consumidores finais. Todavia, esse tipo de presunção trazido respeitosamente pela Fazenda Estadual e pela douta Procuradoria, ela não pode ser sustentada por Vossas Excelências, porque a inscrição estadual não é, de forma nenhuma, e isso não está no regulamento do ICMS do Piauí, isso não está na Lei Candia, a Lei Complementar 87/96. De forma nenhuma, a inscrição estadual é um critério para se determinar a condição de contribuinte do ICMS. Isso está muito distante de ser feito. Na verdade, o que encontramos tanto no regulamento do ICMS, no artigo 167, quanto no artigo 4º da Lei Candia, a Lei Complementar 87 de 96, é de que
os critérios para se estabelecer e caracterizar a condição de contribuinte do ICMS é a habitualidade no exercício de operações de circulação de mercadoria e o volume, o intuito de comércio. E aqui é que entra a importância que eu me referi anteriormente de se ter um melhor saneamento do processo e dos elementos de fato que envolvem o caso. Porque não ficou, e parece-me que não ficou claro ao juízo de primeira instância de que os elementos que foram acostados aos autos, como, por exemplo, diversas notas fiscais, existem CPFs e contribuintes que foram apresentados não só na peça inicial, como também tivemos o cuidado de trazer na apelação contribuintes que tiveram, ao longo do exercício financeiro de 2007, cerca de 452 notas fiscais com destino ao mesmo CPF. Veja, excelências, não me parece razoável que um CPF tenha atribuído para si a emissão de mais de uma nota fiscal por dia no ano inteiro de 2007. Isso não parece um consumo razoável para um consumidor final. Claramente, estamos diante de barracas, bares, estabelecimentos comerciais de pequeno porte, que costumeiramente todos nós conhecemos essa situação, que se mantém na informalidade. E a informalidade, nesse caso, ressalto, não prejudica o erário. Por quê? Considerando que essas mercadorias estão sujeitas ao regime da substituição tributária, o fabricante, o industrial, que recolherá toda a cadeia de tributação. É importante destacar que, em nenhum momento, estamos diante de uma falta de recolhimento de ICMS. E, repito, não existiu nenhum prejuízo ao erário, porque toda a tributação devida na operação foi recolhida integralmente. Então, de onde vem a LIDE? A LIDE vem de que os 5% que seriam destinados, que são destinados legalmente ao Estado do Maranhão, o Estado do Piauí entende que seria devido a ele. Esse é o ponto. Então, não estamos diante de uma falta de recolhimento de ICMS, mas meramente de uma repartição de receita. Considerando que temos aqui casos de aquisições de mais de 1.254 garrafas de cerveja Kaiser em uma única nota fiscal para um único CPF, é de se pensar que esse elemento não é razoável estarmos diante de um consumidor final. São todos esses pontos que não foram considerados, no nosso entender, com a devida precisão no juízo de primeira instância, e que se requer que se observe aqui, porque os critérios previstos na legislação, tanto de habitualidade quanto de volume com intuito comercial, estão plenamente obedecidos, estão plenamente configurados. E já encaminhando para o encerramento da minha fala, eu ainda trago como elemento que o fundamento jurídico, o argumento principal utilizado na decisão de primeira instância de desembargador José foi de que as operações, os critérios de habitualidade e de volume com intuito comercial seriam aplicáveis somente ao vendedor e nunca ao comprador. Porém, esse raciocínio que foi promovido pelo juízo de primeira instância, ele está muito distante da realidade da legislação tributária. Porque quando a Lei Candir vai falar, ela diz que se realize com habitualidade ou em volume, que caracteriza intuito comercial, operações de circulação de mercadoria. Então, a Lei Candir não está restringindo esses critérios ao comprador ou ao vendedor. Ele está àqueles que realizam operações. E para uma realização de uma operação, é preciso dois elementos, dois polos.
tanto o comprador quanto o vendedor. Essas partes é que realizam juntas a operação de circulação de mercadoria. E, portanto, esses critérios que estão previstos não só na Lei Candir, como no regulamento do ICMS do Piauí, doutor Edson Rogério, se aplica a ambas as partes. Nesse sentido, o fundamento, o argumento principal utilizado, no nosso entender, cai por terra e deve ser ressaltado a materialidade dessas operações, que representaram 452 notas para um CPF ao longo de 2008, 600 notas para outro contribuinte no ano de 2008. Então, estamos diante de um volume e uma habitualidade que é impossível de retirar a hipótese. Muito obrigado. É impossível se retirar as características de contribuinte desses destinatários. E, portanto, tem-se a plena legalidade das operações realizadas, a razão pela qual pedimos o integral provimento do recurso de apelação, seja para declarar a nulidade da sentença proferida no primeiro grau e o retorno feito à primeira instância, para que sejam elaboradas as provas necessárias, seja para que seja determinada agora a baixa em diligência por vossas excelências, já na segunda instância de julgamento, para, com a maturidade da demanda, retorne para apreciação dessa Câmara de Julgamento, ou ainda que, caso superadas essas questões, que seja no mérito totalmente provido o recurso de apelação, consequentemente, os pedidos feitos na peça exordial para desconstituir os débitos, os créditos tributários previstos nos autos de infração citado anteriormente. São essas as minhas considerações. Caso seja necessário, eu estou disponível a eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Pois não, doutor Giovanni, tá? Vimos atentamente. E solicito ao doutor, quem vai... Não estou na telinha. Marcos Antônio Alves de Andrade. Do Marcos, sustentação de Vossa Senhoria, os 15 minutos também, como já sabe, com 12 minutos o doutor Felipe Alé, se chegar lá. Com a palavra. Okay. Bom, cordialmente saúdo a todos os presentes aqui, na pessoa do desembargador Manuel Dourado, que é quem está presidindo essa sessão, e devo dizer que a sentença está correta e que a argumentação da apelante ela parte de premissas de fato equivocadas, com a devida vênia. E o grande impasse nessa lide é saber se o norte das conduções tributárias ela pode se basear em subjetividades do contribuinte, nas suas impressões quanto aos fatos que acontecem no mundo fenomênico, ou se ela tem que se basear na objetividade do que a lei prevê. Se considerarmos que essa apelação tem alguma fundamentação relevante, a gente vai estar num terreno pantanoso, em que a atuação tributária poderá ser fixada nas subjetividades do contribuinte. Para isso, a gente precisa minimamente visualizar a situação de fato que originou essa cobrança tributária, que a empresa se insurgiu através de uma ação anulatória. A empresa vendeu para comprar CPFs de pessoa física no estado do Maranhão várias mercadorias. Várias. Nesse sentido, seria uma alíquota de 17%, que é uma venda a uma pessoa física. Por que é uma venda a uma pessoa física e que é tratado como uma venda a consumidor? Porque não existe inscrição estadual no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado do Piauí nem do Maranhão dessas pessoas
como contribuintes do ICMS, como alguém que promove a venda dessas mercadorias. O que acontece? A empresa, com a devida vênia, foi dito que não tem prejuízo à arrecadação, mas tem, porque se foi recolhida a alíquota de 12%, quando deveria ter sido 17%, por óbvio, se foi recolhido o ICMS, é uma alíquota 5% inferior a que incide na operação, tem perda arrecadatória. Se isso não for considerado perda arrecadatória, a gente tem que redefinir o conceito de perda arrecadatória. Então, o que acontece? A grande questão é saber se contribuinte é quem compra muito ou quem vende. O que caracteriza a operação sujeita à incidência do ICMS? É a promoção da circulação onerosa de mercadorias, a saída, a venda, ou é a compra? Claro que o artigo 4º da Lei Candir e a Lei 4.257, que é a Lei Estadual do ICMS no Piauí, elas estabelecem que a habitualidade ou volume de mercadorias vendidas qualifica alguém como contribuinte do imposto. Tá? A grande questão aqui é que não há prova nos autos, a fiscalização também não encontrou nenhuma evidência empírica de que esses CPFs que adquirem essas mercadorias através dessas operações revendem, que eles praticam a mercancia, que a atividade deles, através dessas compras, seja no estado do Maranhão, promover o comércio. Então, a partir do instante em que a empresa estava vendendo para pessoas físicas sabidamente não qualificadas, segundo a legislação tributária, como contribuintes, deveria ter recolhido o ICMS como venda a consumidor final. A empresa, por sua subjetividade, por sua verificação de livre vontade, resolveu recolher sob uma alíquota menor, porque entendeu que, dada a habitualidade e o volume das compras e não das vendas que essas pessoas, esses CPFs, promovessem eventualmente no momento futuro, seriam contribuintes. Então, a empresa partiu de uma realidade de fato que não se enquadra na norma tributária, que é quem compra é contribuinte. A habitualidade e a venda, a habitualidade e o volume, eles são critérios legais para qualificar o contribuinte, mas quando é o praticante da saída da mercadoria, quando é quem vende, não é quem compra. Se a empresa nesse processo, ela tem um ônus probatório, que é comprovar que todas as pessoas físicas adquirentes dessas mercadorias que o fisco listou no auto de infração revenderam, que tudo isso foi onerosamente alienado em livre mercancia. E esse ônus, de fato, ele não é do fisco, ele é da empresa, porque foi a empresa que, ao recolher o ICMS sob uma alíquota menor, numa operação em que uma pessoa física não tem qualificação formal na legislação como contribuinte, entendeu que, de fato, que a realidade se sobrepõe à norma e eles praticam em grande volume a venda. Então, aqui, diante dessa premissa de fato, que ela norteia e clareia a situação, foi muito bem compreendida pelo juiz sentenciante, a gente já percebe que a prova pericial ela é inútil, porque a prova pericial ela atestaria que houve um grande volume de compras e uma habitualidade de compras em grandes volumes. Mas ela não prova que essas pessoas físicas domiciliadas no estado do Maranhão revenderam isso e que elas, com esta grande quantidade, essa habitualidade da operação de compra, promovem habitualmente a venda. Então, a partir do instante em que a legislação tributária estabelece critérios objetivos para que se identifique quem é contribuinte e quem não é dentro de uma operação comercial, não pode a empresa, por conta própria,
com base na observação meramente empírica, com base, sei lá, no que acontece com frequência, presumir que não há uma operação tributada pelo ICMS em uma alíquota prevista na lei, mas que é uma operação tributada pelo ICMS em uma alíquota menor. Então, a sentença está assentada em premissas de fato e de direito absolutamente irretocáveis. E com todo devida vênia, essa argumentação da recorrente, ela simplesmente fica paralisada ao se observar que ela, enquanto contribuinte, enquanto autora da ação anulatória, não provou, né, o seu direito, não provou que os destinatários de suas vendas promovem a revenda. Ela só provou que há uma habitualidade e um volume significativo de compras por parte de pessoas localizadas em outra unidade federativa. São pessoas físicas. Não é nem um estabelecimento de fato que não tem inscrição de CNPJ, são pessoas físicas. Né? E a empresa presume que são ambulantes, barraqueiros, que são pessoas que praticam comércio formal, mas nada disso tem comprovação dentro do processo administrativo tributário, que foi todo conduzido com respeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, e tanto lá como cá, na esfera jurisdicional, a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, que é um ônus probatório que tem que ilidir a presunção de legalidade e veracidade que repousa sobre o auto de infração. A situação de fato e a constatação da auditoria, ela está toda fundamentada em documentos da própria empresa e toda fundamentada na realidade empírica captada. Já a empresa, ela quer fundamentar a sua conduta numa impressão meramente subjetiva, numa observação de livre vontade dela. Então, Excelência, para não alongar muito, sabendo que o caso, a partir desses esclarecimentos, é de bastante objetividade, para se ver que a sentença está correta, eu finalizo aqui a minha exposição requerendo que a apelação seja desprovida, né, e que haja a majoração dos honorários a título de honorários recursais. Muito obrigado, Excelência. Pois não, doutor Marcos, ouvimos atentamente. Pesados colegas, eu passo a voto. Hoje, esclarecendo, nós temos novamente o doutor Edson Rogério, juiz convocado para compor esta Câmara em face das férias do desembargador Zé Wilson. O relatório já está no sistema e eu passo a enfrentar a questão de fundo. Não é preliminar, como foi aventado aqui, de cessamento de defesa. Essa preliminar, ela não subsiste. O juiz de piso, o meu voto está bem extenso, mas eu vou resumir. Essa preliminar eu estou apreciando em uma lauda só. O magistrado de piso ele verificou, eu estou verificando que ele proferiu um despacho, aquele famoso despacho nosso, que é importantíssimo, mandou intimar as partes para indicar novas provas que pretendessem produzir. Está lá no ID 568, 5170, página 5. Recebendo como resposta por parte da empresa nossa, Refrigerante S.A., está no ID 568, 5170, páginas 10 a 13, que as provas para o deslinde do caso já se encontravam no processo, remanescendo matéria unicamente de direito e que, se o magistrado entendesse que as provas não seriam suficientes, caberia a realização de prova pericial. Olha, senhores julgadores, nós estamos lidando com a empresa que sabe o que é direito, que sabe o que é que tem assistência jurídica. Se sua assistência vem e diz que não há necessidade e não quer produzir prova, não pode vir agora em segundo grau, e a esse instituto, nós sabemos muito bem qual é o nome que ele recebe,
vem requerer nulidade de processo por cerceamento de defesa por falta de produção de provas. Ora, ela mesma não quis produzir outras provas. Aí eu concluo nesse ponto. Ora, a própria parte apelante afirmou que não haveria mais prova a produzir, citando possibilidade de prova parcial apenas na hipótese do julgador. O julgador entendeu que não havia necessidade, sentenciou com base nos elementos que ele tinha. Então, com esse fundamento, rejeita a preliminar. Embaixador James. Sem áudio, embaixador James. Acompanha. Doutor Edson. Acompanhe o seu voto, senhor relator. Pois não, passo para o mérito da questão. Como vem assentado, as sustentações muito boas, dá para a gente se entender perfeitamente. E o mote dessa ação é exatamente na anulatória fiscal, em relação aos autos de infração já relacionados pelas partes. Eu faço uma digressão sobre as alegações das partes, mas eu, lá mais frente, digo, de início, destaco que o ICMS é um dos impostos mais complexos do sistema tributário nacional, possuindo legislação extensa que a própria Constituição Federal até, que parte da Constituição Federal até convênios estaduais. Aí eu faço referência ao artigo 155 da Constituição Federal, me abstenho de ler, está lançado no voto, né? E digo, como exposto, a responsabilidade pelo recolhimento decorre do caráter de contribuinte, não de destinatário. Foi dito aqui pelas sustentações que está muito na linha de interpretação esse processo. E está mesmo. Mas vejamos, nós temos que, quando você pega o artigo 155 da Constituição, ele traz realmente a responsabilidade decorrente do contribuinte, não do destinatário. Aí eu vou à lei complementar Candy, no artigo 4º, em que eu também me abstenho de ler, em que faz referência que o contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade, aquela história toda. Aí vou ao artigo 12 da Lei 4.257 de 89 do Estado do Piauí, que dispõe, aí essa eu transcrevo, aspas, contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Ora, senhores julgadores, o cerne do processo, ele versa justamente nesse ponto específico, qual seja, se os adquirentes de produtos da apelante são caracterizados como contribuintes em razão da habitualidade ou volume com intuito comercial ou não. De acordo com... Aí eu faço uma digressão, e isso aqui eu trouxe, eu considero um dos doutrinadores importantíssimos, que é o Leandro Paulsen, sobre o requisito da habitualidade e de volume constitui, segundo ele, constitui requisito de difícil aferição, é verdade, impregnado de considerável dose de subjetividade, que não se compadece com a rigidez da tipicidade tributária. É o que ele diz isso para nós. A meu ver, é inegável que as compras para as necessidades do ser humano diferem das compras voltadas para o âmbito comercial, com intuito de revenda. Porém, essa diferenciação deverá ser analisada caso a caso, sendo competência do fisco a análise do volume e habitualidade. É o que nós estamos vendo aqui. Não foi definido pelo legislador um parâmetro que caracteriza o intuito comercial, devendo incidir a priori a presunção de que as pessoas físicas não são contribuintes, não inscritos, mas sim consumidores finais, visto que não há inscrição estadual. Os adquirentes constam como sem cadastros isentos, fecha aspas, nas planilhas anexadas pelo apelante. Então, o próprio apelante, nas suas planilhas, diz que os adquirentes são sem cadastro, isentos. Assumiu esse risco. Ora, não há dúvida da existência do comércio informal, porém, a ausência de cumprimento da obrigação acessória de inscrição no cadastro de contribuinte deve ser fiscalizada e punida pela autoridade competente, no caso, a autoridade fazendária do Estado do Maranhão. Eu me honesto com o entendimento do magistrado quando ele frisou aspas. Portanto, se nem o fisco pode ignorar de pronto a presunção inicial de que
quem não possui tal inscrição não é contribuinte do imposto, muito menos cabia à autora, que não tem competência para se lançar na busca da verdade dos fatos através de atividade fiscalizatória fazê-lo. Fecha aspas. Prossigo. Constato que a parte apelante, por sua conta e risco, entendeu seu percentual da alíquota de 12% em razão de conceituar as pessoas físicas como contribuintes não inscritos, já que supostamente comerciantes informais, sem sequer trazer provas contundentes dessa natureza, aptas a desconstituir a presunção relativa de não contribuintes das pessoas físicas expostas nas planilhas, em razão da ausência de inscrição. São muitas, senhor jogador, muitas, mas muitas pessoas mesmo. Além do mais, como definir se as compras realizadas possuem intuito comercial ou foram adquiridas para uso ou consumo próprio? A resposta partiu da própria apelante, a partir da análise de presunção diante do quantitativo por CPF. Nesse contexto, melhor solução não haveria senão a de considerar ou presumir a qualidade de contribuinte àqueles que possuem inscrição fazendária em tal qualidade, de modo que, não havendo tal inscrição, presumir-se-á não contribuinte do imposto, salvo for em contrário. No caso em apreço, as planilhas anexadas demonstram as transações da empresa Nossa Refrigerantes S.A. com as pessoas físicas, mas não demonstram as relações ou transações entre as pessoas físicas e um terceiro, aptas a garantir o intuito comercial. Então, entendo que agiu de forma discricionária a parte apelante ao definir a natureza jurídica dos adquirentes e indicar a alíquota incidente sem competência para tanto. De mais a mais, é consabido que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios, ou de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional, conforme o artigo 103 do Código Tributário Nacional. Ocorre que não se discute as hipóteses do dispositivo, visto que não há privação ou limitação do exercício de atividade da pessoa natural, e nem da capacidade civil, além do que não se trata de capacidade tributária passiva de pessoa jurídica. E ainda que fosse, não há, no presente caso, configuração de unidade econômica profissional. Prossigo. É necessário que se pratique o fato gerador com habitualidade ou volume com intuito comercial para sofrer a incidência do ICMS, ou seja, venda de mercadorias ou prestação de serviços de transporte, por exemplo. Vislumbro que a ausência de inscrição estadual gera a presunção da qualidade de não contribuinte do imposto, além de que não constato, nas provas dos autos, nenhuma evidência de habitualidade ou volume na realização de operações de vendas que caracterizem intuito comercial. Friso ainda que, como bem salientado no acórdão do Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário da empresa Nossa Refrigerantes S.A., aspas, o fisco não tem a obrigação de deslocar-se a outra unidade federada a fim de verificar para cada nota fiscal emitida sem inscrição estadual do destinatário se a mercadoria será revendida ou consumida pelo adquirente. Fecha aspas. Negócio feito aqui com Timon, no Maranhão. Tá? Constato também que o decreto estadual 13.500/2008, vigente à época dos fatos, estabelecia no artigo 182 que são obrigados à inscrição no cadastro de contribuinte do Estado do Piauí todas as demais pessoas jurídicas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado que praticarem habitualmente, em nome próprio ou de terceiros, operações relativas à circulação de mercadorias ou à prestação de serviço. Fato que conduz à interpretação de que a inscrição é prova da qualidade do destinatário. Ausente, entretanto, no caso em SPEC, quanto à inscrição do Estado do Maranhão, também não tinha. Dessa forma, não poderia a parte apelante ter considerado as operações objeto das autuações questionadas como destinadas a contribuintes, com a utilização da alíquota interestadual para recolhimento do ICMS devido.
deveria sim ter utilizado a alíquota interna em consonância com o que dispunha o artigo 155, parágrafo 2º, 7, letra B da Constituição Federal, antes das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 87/2015. Isto posto, ainda que seja verdade que a autora não se beneficiou com o procedimento utilizado, verificada a inadequação da utilização da alíquota interestadual, devem ser mantidas as autuações objeto dos autos de infração já nominados, sendo descabido que o Estado do Piauí assuma qualquer prejuízo pelo recolhimento a menor realizado. No que se refere ao argumento do princípio, faz essa argumentação também a empresa, princípio do indúbio pro contribuinte, com base no artigo 112 do Código Tributário, que faz essa natureza penal. Aí eu coloco a nítida influência do direito penal. A ideia é que a interpretação benigna aplica-se exclusivamente à lei que define infrações ou combina penalidades, e só será aplicada em caso de dúvida. O que não é o caso dos autos. Discute sobre a incidência de alíquota interna ou interestadual para pessoas físicas, contribuintes ou não. É porque traz o artigo 112 traz essa capitulação. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidade interpreta-se de forma mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, a natureza e a circunstância material do fato, ou a natureza e a extensão de seus direitos, seus efeitos. 3, a autoria, imputabilidade ou punibilidade. 4, a natureza da penalidade aplicável à sua graduação. Então, entendo que não houve dúvida sobre a aplicação de alíquota. Não se deve adotar interpretação nem favorável ao acusado e nem ao fisco. A interpretação benigna prevista nesse artigo 112 pressupõe a existência de dúvida objetiva na exegese da legislação fiscal. Nós não estamos com essa dúvida aqui. A questão é fática, um risco que a empresa assumiu. Não havendo divergência acerca da interpretação da legislação tributária, o artigo 112 do CTN não pode ser aplicado. Passo para a conclusão mais final, que a parte alega ao caráter confiscatório, diz que essa multa nesses autos tem caráter confiscatório. Eu entendo que não assiste razão, e explico. O princípio do não confisco significa que os tributos não podem ser abusivos ou confiscatórios, excessivamente onerosos, atentando contra a propriedade do contribuinte. Aí está lá o artigo 150 da Constituição, inciso 4, aspas, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Acontece que a restrição do não confisco também é aplicável às multas tributárias. Aí eu trago escolhas do Supremo Tribunal Federal que mostram que só quando chega a 100% o débito. Nós estamos aqui com a situação de 50%. O Supremo Tribunal Federal é uníssono no sentido da aplicação de não confisco as multas nesse sentido. Aí eu trago o RE 760-783. É necessário um juízo de proporcionalidade entre o ilícito e a penalidade para a constatação da violação do princípio do não confisco tributário. Artigo 154 da Constituição Federal de 88. Aí tem o agravo regimental no recurso extraordinário, o 783 é de São Paulo, da ministra Rosa Weber, ou Weber, como eles querem dizer. Aí a emenda, direito tributário e processual civil, princípio do não confisco, proporcionalidade de multa de 100%, impossibilidade de reapreciação de fatos e de provas, súmula 279 STF. Existência de precedente do Supremo Tribunal Federal, acordo recorrido publicado em 30 de 2008. Aí o acórdão complementa. É necessário um juízo de proporcionalidade entre o ilícito e a penalidade para a constatação da violação do princípio do não confisco tributário. Pressupõe, pois, a clara delimitação de cada um desses elementos. Assim, a aferição por esta Corte de eventual violação ao princípio do não confisco em decorrência da aplicação de multa de 100%, do valor imposto devido, encontra óbice da natureza extraordinária do apelo extremo, e em especial no entendimento cristalizado na súmula 279,
do STF, ATO do qual, para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Pronto. O Supremo entende que é preciso que chegue-se a um patamar de 100%, aqui é só 50%, e eu trago o presente caso, a parte apelante questiona a aplicação de multa no percentual de 50%, alegando caráter confiscatório. Prossigo concluindo. A jurisprudência do Supremo orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador na norma sancionatória, de modo que apenas quando o percentual for superior a 100% do quanto do tributo devido, o caráter confiscatório se revelaria de forma evidente. Temos também o STURE 1092673, em relação ao valor máximo das multas punitivas. Esta Corte tem entendido que não são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo. Lá o agravo é de Goiás, ministro Roberto Barroso. Está lançado, eu vou só para a emenda. O direito tributário agravo interno em recurso extraordinário, alegada semelhança com a matéria discutida no RE 763090. E na ocorrência, multa punitiva, percentual de 120% sobre o valor do imposto devido. Caráter confiscatório, redução do valor da multa, impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador. Sendo assim, não vislumbra o efeito confiscatório, eu prossigo, na multa aplicada, devendo ser mantido o percentual imposto pela administração. Além do mais, destaco que a multa possui previsão expressa no artigo 78 da Lei 4.257/89, no percentual de 50%. Então, o Estado do Piauí aplicou exatamente como está a lei. E eu concluo, senhor julgador. Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e voto pelo improvimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, julgando pela regularidade do lançamento tributário contido nos autos de infração já nominados e citados no processo, e majora os honorários para o percentual de 10% observado para o 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil. É como voto, senhor julgador. Desembargador James. Muito bem fundamentada a decisão e eu estou, portanto, de acordo com Vossa Excelência. Doutor Edson. Já estão ligando. Eu ouvi atentamente sua voz, senhor relator, e o que eu compreendi foi que a apelante, fonte sua, resolveu definir que as pessoas para quem ela vendia eram consumidores e não contribuintes, esquecendo a formalidade, o que está pré-estabelecido na legislação fiscal. Então, não há dúvida de que esse subjetivismo adotado pela apelante não a socorre. Também percebi que não há intuito confiscatório na aplicação da multa, que ela foi aplicada dentro dos parâmetros legais previstos. De forma que eu acompanho in toto o seu voto. Então, proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, afastou a preliminar, cesseamento de defesa e, no mérito, negou o provimento ao recurso, majorando os honorários em 10%. Pronto, o desembargador Adrimar já se encontra na plataforma. Pois não, doutor Giovanni, bom dia, viu? Doutor Marcos. Bom dia, desembargador Manuel. Pois pode anunciar o processo de ampliação de quórum, doutor Godofredo, por gentileza. Processo número 1. 0800-763, dígito 48, 2018.8.18, 0102, apelações cíveis. Origem, Marcos Parente, vara única. Apelante, Amorim Moura e Martins, sociedades de advogados. Advogados, Ricardo Rodrigues de Souza Martins Neto e outros. Apelante, João Batista Cavalcante Costa. Advogado, Eros Silvestre da Silva Vilarinho. Apelado, Ministério Público do Estado do Piauí. Relator, desembargador José James Gomes Pereira. Desembargador James. Senhor presidente, bom dia a todos. Bom dia. Bom, desembargador Grimalho, isso, bom dia, seja bem-vindo
Já já eu vou lhe contextualizar, tá certo? Tá bom? Tá certo. Eu já ia Bom dia a falar todos. isso aí. Já. Bom dia, desembargador Isso. James também, do desembargador Bom João dia. Gabriel, doutor Antônio. Pronto, Todos os... seja bem-vindo. Bom dia. Muito bem. Desembargador Agrimar, seja bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo. Olha, muito bem-vindo, tá? Já com a cofonia boa. Exatamente, a gente estava só esperando a gente prosseguir um julgamento de outro processo, e até demorou um pouquinho, mas só esperando Vossa Excelência chegar para a gente partir para esse, porque a ajuda é inestimável. A gente sabe que se a gente não contar com essa contribuição dos colegas, nas ampliações de quórum nós não rodamos, não. Tá bom? Então, seja bem-vindo. Pode ficar com a palavra. A palavra é sua agora. Tá, eu só queria esclarecer, desembargador Dourado, que ontem à noite, até liguei para o Godofredo, né? Eu fui estudar o processo, como sempre faço, nessas convocações, e verifiquei que o titular do escritório, que é parte do processo, né, o doutor Ricardo, que é advogado, mas é o titular também da pessoa jurídica aí. Além de ser meu parente, eu fui condômino com ele no escritório quando eu era advogado, né, e isso me coloca numa situação desconfortável e eu prefiro me colocar como suspeito, né? Peço desculpas por não ter verificado isso antes, né, há tempo de convocar um outro colega, mas, diante dessa realidade, eu não tenho como me afastar dela. Perfeito. Mador James, como relator. Não, aí nós vamos ter que adiar, né? Porque para fazer uma nova convocação. Eu queria pedir ao desembargador Agrimar, que eu quero conversar com ele. Pronto, passa aí, desembargador James, daqui a pouquinho. Pronto. O desembargador Agrimar, senhores julgadores, doutor Edson, os demais, desembargador João Gabriel, nós estamos com uma situação, inclusive, que é de cautela mesmo, para a gente evitar mais complicação e nulidades futuras. O que o desembargador Agrimar diz é uma realidade. Nós, quando somos convocados, realmente o tempo é assim, 2 dias antes é que chega, a gente confirma a ampliação, 3 dias antes. E é muito, muito cautelosa, realmente, muito louvável essa atitude do desembargador Agrimar. Consequentemente, Godofredo, o relator está considerando como adiado, e aí adiado é a próxima sessão, já, e aí Vossa Senhoria procura convocar pela sequência, vamos lembrar bem, seguir a sequência, tá? Vamos esgotar a questão da sequência para nós não termos questionamentos futuros. E aí, para trazer um outro colega no lugar do doutor Agrimar. Perfeito? Doutor Eros Grau já fica sabendo, já é adiado, não tem publicação, já na próxima sessão, ou a próxima que tiver desimpedido, mas importante é que não vai para a nova publicação. Ficamos certos assim? Pronto, a título de contribuição, essa semana o desembargador Fernandes e o desembargador Ricardo estavam em outras atribuições, né? Por isso que eles não conseguiram participar, mas a próxima semana eles estarão disponíveis, pelo menos é o que eu estou sabendo. Isso, o Fernando está no encontro no PEMEX, né? De lá, e o Ricardo realmente está com as atribuições. Mas tudo Então, bem. Bom dia a todos. Perfeito. Bom dia a todos. Mais. Tá, considerado. Bom dia. Anuncio o teu processo número 2, Godofredo. Eu gravo o instrumento, eu sou o relator. Ok. Processo número 2. 0758841. Mador João Gabriel, obrigado. Desculpa aí. Mador João Gabriel, muito obrigado pela colaboração, tá? Perfeito? Bom dia novamente. Desembargador Dourado, o Godofredo tinha me dito que eram 2 processos, né, que eu teria participação em ampliação de quórum. Aí o desembargador Agrimar... Nesse caso aqui, nessa sessão, era só esse processo. Era só isso, né? Então tá bom. Eu vou à terceira pública para ver se vai ter a disponibilidade dos outros desembargadores. Caso não tenha só de um, aí espero que o senhor seja também... Tá tranquilo, eu estou à disposição. Precisar é só avisar. Obrigado a todos. Um abraço e saúde. Trabalho. Saúde. Amém. Para todos nós. Continuando aí, desembargador. Processo número 2, 075-8841, dígito 66, 2023.8.18.0000, agravo de instrumento, origem Teresina, primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. Agravante, Tamires Vanessa Vieira Lima de Carvalho. Advogados, Cláudia Lícia da Silva Moura e outros. Agravados, Fundação Universidade Estadual do Piauí, FUESP e outro.
Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, relator desembargador Manuel de Souza Dourado. Nesse aqui, desembargador, não houve nenhum pedido para sustentação. Perfeito. Desembargador, Pois não. neste caso aqui, desse agravo, nós estamos ratificando o parecer do Ministério Público de segundo grau pelo improvimento do presente agravo. Pois não. Perfeito. Relatório no sistema, não tem sustentação. Senhores jogadores, vou ser bem sintético. Essa situação aqui, novamente, questão de prova de concurso. Se esse aqui é o concurso último da Polícia Militar, fresquinho, agora, 2023, edital de 2023. O juiz de admissibilidade presente, eu recebo, não tem nenhum impedimento. Mas há uma preliminar de ofensa do princípio da dialecidade, ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, com base no artigo 932, feito combinado com o 1019 do CPC. Aí eu rechaço dizendo, em que pese a parte agravada alegar que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, não merece prosperar sua pretensão. Isso porque a recorrente, candidata do certame, defende de forma fundamentada a concessão de tutela antecipada para anulação das questões, que foi indeferido pelo juiz de primeiro grau. Desse modo, rejeita a preliminar levantada pela agravada e conhece do recurso passando ao mérito. Amador James. Acompanhe Vossa Excelência. Doutor Edson. Idem, senhor relator. Acompanhe o seu voto. O mérito do recurso é nulidade das questões. São 4 questões. A 18, 48, 55 e 58. Da prova do tipo C do concurso de soldado do Corpo de Bombeiros. Vale registrar eu faço referência àquelas atribuições do relator, em agravo de instrumento, né? As prerrogativas. Essa textura a gente sempre faz no início do voto. Né? Faço, inclusive, um contexto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando o edital, o que está lançado como questão está previsto no edital, e de forma que a gente não pode se miscuir muito, não, sob pena da gente se substituir à banca examinadora. Tá? Nesses aspectos, sempre continuo na mesma linha, a gente tem sido muito enfático nisso, trago jurisprudência de outros tribunais em relação a esse aspecto, que inclusive que diz respeito a concurso de soldado da Polícia Militar de outros estados, como é o caso aqui do Tribunal de Justiça, né, do Tribunal de Justiça da Bahia, exatamente. De outros tribunais, o Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a gente traz esses scores mostrando que o concurso público para a seleção de candidatos em formação é da Bahia mesmo, edital SAEP, 2012. Aí eu vou às questões, tá? Como ele sustenta que as questões são as questões 18, 48, tá? Nenhuma delas foge ao edital. Questão 18 não foge ao edital, 48, que o enunciado da questão solicitou que o candidato destacasse a análise usando como embasamento a Lei 5.949 de 2009, Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros. Desculpe. De forma que desculpe aí, um momentinho. Desculpa aí, é porque a garganta enganchou aqui, tá? Ela faz a tessitura desse aspecto, o quadro, item B, o quadro de oficial bombeiro complementar será constituído pelos oficiais promovidos a partir da graduação de subtenente, sendo este o assunto da lei que estabelecer. Ora, a gente verifica que também não faz sentido isso aqui. O conteúdo programático está dentro do edital, não apresenta erro grosseiro ou vício insanável que produzam anulação.
Consta informações necessárias para o candidato, aponte a resposta considerada como correta, não extrapolando o conteúdo do edital em nenhum momento. Isso em todas as 4 questões rebatidas. Eu trago, inclusive, o escolho para fazer o fechamento desse voto, que é do Superior Tribunal Militar do Mato Grosso. Mandado de segurança, concurso público, edital, conteúdo programático, controle jurisdicional, regularidade, denegação. Não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade do concurso, avaliar a resposta dadas pelos candidatos e as notas que lhe foram atribuídas pela banca examinadora. Contudo, é permitido ao Judiciário anular questões do certame quando ocorrente dissonância entre o nelas enunciado e o conteúdo programático previsto no edital de sua abertura. A hipótese em que, ao propor o tema organização política administrativa no conteúdo programático do certame, o edital o fez, dando-lhe alcance que ele é naturalmente inerente e que é adotado pelos doutrinadores do direito constitucional pátrio, uma vez que a evidência para a sua compreensão são exigíveis estudos sobre todos os elementos constitutivos essenciais, entre eles também, por óbvio, da intervenção. Então, eu trago isso mostrando que também a denegação lá foi assim, o edital é bem abrangente e aí as minudências trazidas pela apelante não se encaixam em nenhuma das possibilidades de nós, como Câmara, como julgador, substituirmos a banca de julgadora, examinadora e que consta no edital. Concluo. Assim, entendo que restou, pois, demonstrado nos autos que as questões impugnadas se ajustavam ao conteúdo programático previsto no edital do concurso e que os conhecimentos necessários para que se assinalasse a resposta correta eram acessíveis, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. Desta forma, agiu, portanto, corretamente o magistrado Ocor, razão pela qual a decisão recorrida não merece reparo. Então, concluo. Por todo o exposto, conheço do agravo do instrumento, afastando a preliminar, já a unanimidade e em consonância com a manifestação ministerial no mérito, negar o provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. Como voto? Doutor James. Acompanhe Vossa Excelência. Doutor Edson. Desembargador Dourado, eu observo que realmente o judiciário não pode se imiscuir no mérito da questão. Como o senhor bem falou, inclusive mencionou vários julgados, se a questão foi feita dentro do conteúdo programático previsto no edital, não cabe a nós, do judiciário, nos imiscuirmos nesse mérito. O recurso que ela já deve ter apresentado para a banca deve ter sido improcedente, e por aí para. Nós aqui não podemos fazer mais nada a não ser observar se a questão está dentro do programa previsto no edital. Acompanho o seu voto com louvor. Perdão. Proclamo o resultado. Tribunal, unanimidade nos termos do voto do relator, afasta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, nega provimento ao recurso, determinando a comunicação ao juiz de piso. Pronto, não tem mais nenhum, né, doutor Godofredo? Não, tem mais não, desembargador. Alguma manifestação dos colegas, doutor Edson, desembargador James? Eu quero só dizer que é um prazer, senhor desembargador Dourado, mais uma vez participar de julgamentos desta turma. Eu, que demorei tanto a ser convocado, né, depois de 12 anos na capital, foi que lembraram de mim a partir do final do ano passado, assim mesmo como segundo suplente. Mas eu estou feliz, estou satisfeito, estou aprendendo muito aqui com os senhores, e será sempre um prazer participar dos julgamentos desta honrosa turma. Um bom dia a todos, um grande abraço. Bom dia. Pois não, doutor Edson, deixa eu fazer só uma referência, embaixador James, sobre o que o doutor Edson disse. Realmente, eu passei, foi uma vida, doutor Edson, fui convocado só uma vez e ainda mais. Hoje nós estamos numa era diferente, que nós estamos seguindo a ordem cronológica de antiguidade ali, Rita. E aqui na nossa Câmara, o segundo suplente, ele na realidade ele é titular, porque nós combinamos com o Zé Wilson que um ficaria com a Câmara de Direito Público e o outro na civil. Como a ideia de vara de fazenda pública, é melhor que ela funcione mais na civil, vamos dizer assim, para não trazer nulidade, não sei o quê, eu trabalhei nos processos. Então, Vossa Excelência, na realidade, é um titular, já estava aqui, seja bem-vindo. Bem lembrado, desembargador, que na civil já foram identificados aproximadamente uns 5 a 6 votos
que eu sou impedido, né? E só esclarecendo, se na próxima sessão dessa ampliação de quórum, o desembargador Deus já estiver, voltou das férias, vamos dizer, mas mesmo assim o doutor Edson é que vai votar, porque ele já votou, está convocado, já ouviu as sustentações orais, já tem voto. Perfeito? Mais alguma manifestação, desembargador James? É isso. Tá certo. Doutor Linhares? Um abraço. Um abraço. Pois eu declaro encerrada a presente sessão. Doutor Alfredo, você pode encerrar a gravação. Um momento. Um excelente dia para todos nós. Amém.